Boa noite, você que está assistindo esse bate-papo. Hoje estamos aqui recebendo essa minha amiga, grande companheira, Mariana Ximenes. Vamos bater um papo sobre... O nosso papo chama-se Lei de Incentivo à Cultura, o que é, como funciona e mitos. Mari, dá para ficar a noite inteira falando sobre esse assunto, né? Verdade. Boa noite, Chiquito. Obrigada por me convidar. Um prazer estar aqui falando desse assunto que a gente fala o dia inteiro, pensa o dia inteiro sobre ele. E estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a gente vai continuar chamando ela de Lei Rouanet. Exato, né? Ela não mudou de nome. Eu queria começar esse bate-papo, apesar de ser bem curtinho, já agradecendo. Essa iniciativa já é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc, do inciso 2 da Secretaria Municipal de Cultura. E aí eu queria já engatar querendo saber, em 30 segundos, mentira, resumidamente a sua trajetória, como que você chegou até a gestão de projetos e quem é Mariana Ximenes? Não sou atriz. É... Eu sou formada em produção cultural e desde a faculdade, eu sempre gostei muito da parte de administração, da parte legal da cultura. E quando eu terminei a faculdade de produção cultural, eu optei por fazer uma faculdade de direito para focar o meu trabalho mesmo nas leis de incentivo, dada a importância da administração de recurso público. E então acabei me especializando em lei de incentivo à cultura. E hoje passei por algumas produtoras, trabalhando sempre na parte de incentivo e prestação de contas. E hoje eu tenho a minha empresa, que é a Itambiboca Gestão de Projetos, e a gente cuida de grandes proponentes parceiros, como a Maurício de Souza, o Instituto Criar de Cinema e TV. Todos os projetos incentivados desses proponentes, a gente cuida desde a fase de inscrição, um suporte ao longo de toda a execução, e na prestação de contas, que é o fechamento desses projetos culturais. Demais, demais. Ô Mari, engatando na primeira pergunta, eu queria já falar com a dona Maria, porque a gente vai acabar recebendo aqui pessoas que entendem bem, né, que vão visitar esse vídeo, que entendem muito bem da lei, e pessoas que gostariam de conhecer um pouquinho mais. Então, vamos pensar do início, assim, para a dona Maria, o que seria, como que a gente poderia resumidamente, sei que é difícil, porque é muito técnico, mas como que a gente conseguiria resumir o que é a Lei Rouanet? Essa pergunta é muito interessante, porque na faculdade, quando eu optei, na faculdade de Direito, fazer o meu projeto final, falando sobre Lei Rouanet, eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar um professor que me apoiasse nesse trabalho, porque era uma lei muito distante de todo mundo. Ninguém ouvia falar, ninguém conhecia o que é uma lei de incentivo à cultura. Como assim você veio fazer faculdade de Direito e trabalhar e falar nessa lei que a gente não conhece muito bem? Enfim, então eu tive uma grande dificuldade, isso há alguns poucos anos atrás. E depois, nos últimos anos, a gente teve uma reviravolta aí na Lei Rouanet, que hoje é importante que a dona Maria saiba o que é a Lei Rouanet, porque todo mundo já ouviu falar, todo mundo tem uma opinião sobre, todo mundo é, é, acredita em determinadas histórias, e todo mundo começou a falar de Lei Rouanet há muito pouco tempo, mas poucos sabem que poucos os consumidores de cultura de todos os segmentos do Brasil sabem que há muitos anos elas usufruem da Lei Rouanet nos projetos culturais que são realizados. Então, a lei é como o nome, como se fosse assim, o nome completo dela, Lei Federal de Incentivo à Cultura, nada mais é do que o governo federal, no caso a gente está falando de governo federal, ele abre mão de receber uma parte dos impostos
de determinados contribuintes, seja pessoa física ou jurídica, para que esses patrocinadores eles apliquem esses recursos em projetos que já estão aprovados a partir de uma série de regras estabelecidas por essa Lei Rouanet. Então, é uma forma, por isso que a gente fala que é uma renúncia fiscal, porque esse recurso deixa de entrar nos cofres públicos e ele entra diretamente na conta de um projeto que vai ser realizado dentro desse conjunto de regras estabelecidas. Hoje, a Lei Rouanet é extremamente importante para o segmento cultural, porque é a principal política pública de cultura do governo federal. Porque todas as pastas, né, se a gente pensar em saúde, educação, segurança, quando é estabelecido o orçamento daquela pasta durante o ano, esses valores eles são sempre relacionados a determinados projetos, né? Um projeto de segurança, um projeto de saúde, obras, programas. E no caso da cultura, o principal recurso para realização de programas e projetos de cultura, eles são oriundos da Lei Rouanet. Então, é importante que todos saibam que o governo ele abre mão de receber esse valor é aplicado em um projeto que foi aprovado pelo governo, mas ele está transferindo para essa empresa produtora a realização desse projeto. Isso é muito importante, porque nós vivemos num país continental. Então, você imagina a gente ter um governo que tivesse um programa cultural para cada município, para cada área, para cada região do país. Cada região tem uma especificidade, tem algumas que trabalham mais com artesanatos, outras que têm um trabalho voltado para a gastronomia, para a culinária. Então, a gente tem vários segmentos da cultura. E a partir do momento que qualquer produtor que observe esse regramento de qualquer local do país apresente um projeto, ele é capaz de desenvolver o seu projeto naquela região que ele trabalha, que ele atua, que ele mora. Maravilha. Eu vou te cortar, porque dentro dessa fala aí já me surgiram vários. É mito ou é verdade? Vamos ver se você consegue nos ajudar. É mito ou é verdade, então, que a gente tira o dinheiro da cultura deixa de entrar em outras pastas, como segurança, saúde? Isso é muito mito. No orçamento é estabelecido um percentual que é destinado para cada pasta, né? E a gente tem acompanhado nesse período de pandemia todas essas discussões sobre o orçamento, a votação do orçamento. Acho que nunca a população ficou tão ligada nos desdobramentos políticos e econômicos do nosso país. Então, a gente tem visto aí toda essa discussão acerca do orçamento para os próximos anos. Então, cada pasta já tem um valor, um percentual que é destinado. No caso, a cultura também tem um percentual. Só que ao invés da pasta, no caso, o Ministério da Cultura, receber esses recursos, criar o programa, executar o programa, ter que ter toda uma equipe técnica para executar o programa nesses vários locais, que aí é só a gente pensar. O SUS, para poder atender todo o país, ele tem que ter unidades em todas as cidades do país. A educação, a mesma coisa. Só que aí, ao invés do governo criar, implantar e executar esses programas de cultura, ele pega o valor que é destinado à parte da cultura, parte dele, tá? Porque tem outros valores que vão para a manutenção de equipamentos culturais, para a própria manutenção da administração da pasta, mas parte desse valor que iria direto para a pasta da cultura, o governo ele transfere para esses projetos a partir da renúncia fiscal. Então, não tem prejuízo a nenhum programa de nenhuma outra pasta, mesmo porque no orçamento mesmo, você não pode pegar um valor de uma pasta e transferir diretamente para outra. Então, caso o valor não seja utilizado,
ele não vai poder ser utilizado em nenhuma outra pasta, salvo em condições especiais, que aí são estabelecidas, seja por legislação, pela própria Constituição. Maravilha. Melhor explicação ever. Outro mito e verdade. Se a gente pensar, é fácil pensar. Quando eu falo, vou começar hoje, vou começar a pesquisar, quero entender um pouco mais de cultura, quero começar a pensar em gestão de incentivo, quero pensar em inscrição de projetos. É fácil eu inscrever um projeto, aprovar, e se eu aprovar, significa que necessariamente o dinheiro está na minha conta? Vamos para a primeira parte do projeto, da pergunta, quer dizer, se é fácil aprovar um projeto. Eu ouso dizer que sim, que é muito fácil. Inclusive, a gente tem toda a inscrição de projeto e toda a comunicação com o próprio Ministério, ele se dá a partir de um sistema que Uhum. chama Salic Web, que é o sistema virtual do Ministério do Turismo, tá? Porque hoje a pasta da cultura, ela faz parte do guarda-chuva do Ministério do Turismo. Então, a gente tem o Ministério do Turismo, dentro dele a gente tem a Secretaria Especial da Cultura, e a Secretaria Especial da Cultura vai ter várias subsecretarias, entidades vinculadas que vão tratar dos inúmeros programas da pasta, sendo um deles a Lei Rouanet. Para escrever o projeto, a gente tem o SALIC, que é o sistema virtual do governo. Primeiro que quando você abre, ele é bastante claro, porque em cada campo que você tem que preencher, você vai ter uma explicação, e são explicações assim muito objetivas. Então, quando ele pergunta justificativa do projeto, aí ele coloca uma pergunta vinculada para quê, né? Quando ele fala que você tem que preencher quais são os objetivos, ele pergunta o quê? O que você vai fazer? Uhum. Como que você vai fazer? Então, é uma proposta técnica que você tem que demonstrar que você está observando todos os critérios estabelecidos pela lei, que você está juntando todas essas informações de modo coeso, tá? E que que ele vai ser realizado. Como, quando, onde, para quem, quanto custa, se custa, né? Então, todas essas informações são lançadas no Salic. E aí, logo depois que você envia essa proposta, poucos dias depois você recebe uma diligência, né? Que é um checklist, que a gente chama aqui de diligência padrão, que é uma diligência checklist que eles vão, inclusive, e isso é muitíssimo interessante até para os novos proponentes, que eles vão, inclusive, dando exemplo de estrutura textual para cada campo. Então, se em algum momento você se confundiu o que colocar na justificativa e o que colocar no objetivo, por Uhum. exemplo, ali nessa primeira, ele te manda essa diligência com modelos de textos. Você pode revisitar o seu projeto e alterar, e ele, inclusive, vai colocar quais são as obrigações, quais as informações obrigatórias em cada campo. Então, ele vai sempre mencionar: olha, o artigo tal da instrução normativa diz que você tem que ter uma ação assim, e que você precisa explicar nesse campo. Então, pessoas que estão acostumadas a elaborar projetos de quaisquer natureza terão muita facilidade. E os novatos, a partir do momento que eles têm total domínio sobre o seu projeto, a sua ideia, provavelmente eles vão ter também uma grande facilidade, e até é legal porque muitas vezes você tem a ideia, mas não sabe muito bem como desenvolver. E tanto os campos, as explicações dos campos, quanto essa diligência que é enviada para o e-mail do proponente e também fica disponível no sistema, te dá essa noção de estrutura para você reorganizar e reenviar a sua proposta. E isso é independente se é o seu primeiro projeto ou se você tem um histórico de aprovações, você sempre vai receber. E acho que também vale a pena falar no próprio Cultura Gov BR,
Tem tutoriais de vídeos para orientação desses projetos, então tem uns modelinhos, eles fazem um passo a passo de como subir os projetos, isso dá um grande, um grande avanço e uma boa explicação também de como mexer no sistema, porque é um sistema, você tem que ficar familiarizado com Exato. ele, né? E também tem um material que a própria Vale acabou de fazer de gestão cultural de inscrição do Sensacional. projeto, que ele faz o passo a passo, como montar o currículo, o portfólio, os documentos que você precisa apresentar, como fazer uma boa defesa, justificativas, contrapartidas, super legal também. Acho que vale a pena a gente dar E uma uma coisa que é pincelada, bem né? importante a gente grifar é que, como a gente falou lá atrás, a Lei Rouanet ela é uma das principais, se não a principal política pública de cultura. Sim, Então, nós, produtores, proponentes, e a gente vê muito isso com a grande maioria dos servidores, eu falo grande maioria porque são os segmentos que a gente tem mais contato, de enxergar o proponente mesmo como um parceiro. Nós estamos juntos, a gente está, a pasta está abrindo mão de uma parte dos recursos para transferir para o meu projeto, e eu estou realizando um projeto que eu apresentei para essa secretaria, e ela achou legal, está de acordo com a política pública de cultura do país, está de acordo com as diretrizes, vamos aprovar. Então, a gente tem que pensar que aí existe uma relação de parceria. E a gente tem visto muito isso com todas essas entidades vinculadas que dão suporte na aprovação de projetos. E aí, só para complementar a fala do Chiquito, além da gente ter o manual, que é mais em texto, esses vídeos tutoriais, quando você acessa, cria o seu login e acessa o Salic, existe um campo lá de solicitação, que é essa comunicação direta e rápida com a própria pasta. Então, sempre que a gente tem, ao longo da execução, porque tem uma série de coisas que a gente tem dúvida, ou até mesmo na inscrição de projeto, porque a lei não estabeleceu qual é a regra, se deve ser feito assim, desta forma ou de outra, você pode usar esse campo para trocar, para solicitar informações, orientações do Ministério de como você deve agir. maravilha. Campo de solicitação é vida, né? A gente acaba sendo os nossos nortes, né? Nas nossas vidas. Exatamente. E, Mai, a gente consegue pensar, então, acho que vale a pena a gente também falar um pouquinho sobre mecenato e pensar assim, hoje eu posso escrever um projeto, comecei a produzir hoje, eu posso escrever um projeto de pequeno, grande, ou até mesmo falar, quero fazer uma grande turnê internacional e quero aprovar um projeto sem limites, eu posso fazer isso? Existe alguma trava? Olha, você trouxe mais um termo aí. Então, a gente já falou de Rouanet, Lei Federal de Incentivo à Cultura, e agora você traz mecenato. Exato. São sinônimos? Lei Federal de Incentivo à Cultura e Rouanet, sim. Mecenato, não. A lei Rouanet, ela é formada por um tripé. Então, ela tem três programas existem três programas distintos que compõem a Lei Rouanet, tá? Um é o Fundo Nacional de Cultura, onde você tem programas selecionados a partir de editais, a partir de uma seleção feita pelo próprio governo, onde os recursos são transferidos diretamente desse fundo, ou seja, diretamente da conta do governo para esse projeto, tá? Então, para você conseguir esses recursos, tem que esperar o edital ser aberto. Então, esse edital ele vai nortear que tipo de projeto vai aprovar. Por exemplo, vamos aprovar um edital só de intercâmbio cultural. Então, eu tenho um artista que quer fazer uma residência artística fora do país. Provavelmente, se for um projeto de intercâmbio ou para uma apresentação de um artista no exterior, provavelmente um edital de intercâmbio vai prever projetos dessa natureza. A gente tem um segundo mecanismo que chama o FICART, tá? O FICART ele tem uma proposta, mas que ele ainda não foi regulamentado. Então, ele existe no papel, mas ele não existe na prática. Eu vou falar muito rapidamente nele, que nesse caso do FICART,
o patrocinador ele entra como um investidor desse projeto e ele passa o benefício que ele tem é poder receber lucro desse projeto junto com o patrocinador. E ele é até Mas, para que... regulamentado pela Junto com o CVM, né? proponente, desculpa. Exatamente. Ele tem que ser regulamentado pela CVM, porque ela vai emitir os certificados de valor monetário, e aí você vende cotas. Então, você vai ter uma negociação aí de cotas do seu projeto, e aí o patrocinador, o investidor, ele vira mesmo um parceiro investidor, e ele vai receber o benefício a partir de lucro do projeto. Então, ele tem direito a dividendos, tá? Mas a gente precisa de uma regulamentação que hoje não existe, e aí a E gente tem a nunca teve, terceira... né? Desde 91, Nunca quando a gente teve. teve quando a gente Nunca teve a teve. lei. A lei é de 91, quando foram instituídos esses 3 mecanismos. O Fundo Nacional de Cultura há um bom tempo que não tem editais próprios, tá? Mas a qualquer momento podem surgir, do mesmo jeito que a gente viu aí os editais da Aldir Blanc, que começaram a movimentar muitas secretarias estaduais e municipais de cultura, pode, em algum momento, o governo querer direcionar isso é muito comum e muito importante, porque normalmente esses recursos do fundo eles são direcionados para projetos menos comerciais, né? Então você consegue direcionar parte dos valores para projetos que teriam menos visibilidade, menos força comercial, menos força com patrocinador, às vezes para fomentar determinada região ou determinado segmento, tá? Assim como vários outros segmentos econômicos, o governo tem mecanismo para fomentar essa ou aquela atividade econômica, e a cultura não é diferente. Sim. E aí a gente tem esse terceiro tripé, que é o mecenato, né? O mecenato ele vem da palavra mecenas, que a gente sempre ouvia falar do mecenas, que era aquele apoiador da arte, né? Historicamente é o apoiador da arte. Então, quando a gente fala do mecenato, é justamente essa figura de uma empresa, de uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que tem interesse em fomentar, em custear determinado projeto de determinada área. A gente via muito isso nas artes plásticas, né? Que era a figura do mecenas. E pela Lei Rouanet, esse mecenas ele tem um benefício a mais, porque quando ele aporta um valor, quando ele incentiva um valor, determinado valor de um projeto, ele recebe esse valor integralmente ou parcialmente no imposto de renda devido, um desconto no imposto de renda devido. Uhum. Então, esse é o principal mecanismo da Lei Rouanet, que é o mecenato. E aí, eu quero apresentar um projeto. A gente já viu que ele é fácil, que a gente consegue, abrindo o sistema, lendo as cartilhas, assistindo os tutoriais, a gente consegue entender a dinâmica desses formulários, dessas informações que a gente tem que passar, mas qualquer um pode escrever um projeto? Não. É um projeto voltado para a cultura, então, primeiramente, o seu projeto ele tem que ter finalidade cultural, tá? Aí eu quero só fazer um adendo que é bem importante aí, que é o seguinte, que é um outro mito, que não sei se a gente vai destacar isso mais lá na frente, mas à vontade, casa é sua. A análise de um projeto ela não é subjetiva, porque você imagina, você gosta de um determinado tipo de música, mas detesta outro. Você gosta de um determinado... você gosta de teatro, mas você não gosta de cinema. Então, você imagina se um parecerista pudesse dar a opinião dele de gosto subjetivo sobre um projeto que talvez não fosse um projeto da área de gosto dele, né? De uma área que ele goste, que ele admire, que ele entenda. Então, todos esses critérios para aprovação de um projeto, eles são objetivos. Então, você apresentando aquelas informações que o Ministério pede, que a Secretaria Especial da Cultura pede,
você consegue aprovar seu projeto. Agora, falando em pessoa jurídica, tá? Principalmente. A pessoa jurídica, para ela ser uma proponente, que o dono do projeto, ele passa a ser nomeado como proponente na lei de incentivo, na lei Rouanet. Aham. Então, para ele ser proponente, a empresa dele tem que ter finalidade, natureza, alguma atividade de finalidade cultural. Então, se a sua empresa ela tem todas as atividades econômicas delas estão voltadas para esporte, para áreas técnicas da cultura, por exemplo, eu tenho um estúdio de som, Uhum. eu tenho uma sala de ensaios, enfim, dependendo das atividades que estão elencadas no seu CNPJ, você não pode ser proponente. Então, a primeira coisa que você, quando for apresentar o seu projeto, precisa olhar é o que é o meu projeto? E aí, pega o seu projeto, procura na caixinha da instrução normativa que está vigente hoje, que é a 02 de 2019. Depois a gente consegue colocar o link. Sim, super consegue. E aí você olha nos anexos e já consegue olhar se o seu projeto, se a sua empresa pode ser proponente daquele projeto. Uhum. Se por acaso você não puder, você procura o seu contador e pode fazer o seu ajuste na empresa para acrescentar CNAES, alterar o seu objeto social, para que você possa ser proponente. Ultrapassou essa fase, eu posso ser proponente? Aí a lei tem uma primeira travinha, que é justamente o primeiro projeto do proponente. Quando você vai apresentar a sua primeira proposta, a lei determina que seu projeto não pode ter valor superior a R$200 mil, tá? Então, a sua primeira proposta aprovada tem que ter o valor de R$200 mil. As demais propostas, depois que você aprovou, captou, buscou a captação desse projeto, enfim, você passa a ter um currículo junto ao Ministério, né? Junto à própria lei de incentivo. Então, você está habilitado a voos mais altos. Então, a lei ela tem hoje três tetos, três tipos de projetos que eles chamam, tá? O primeiro são os projetos chamados normais. Então, esse primeiro projeto de R$200 mil, ele é um projeto normal, sendo que com limite de R$200 mil. Os demais, eles passam a ter um limite de R$1 milhão. Então, seus projetos não podem ultrapassar R$1 milhão, os projetos normais. E o proponente ou o grupo de empresas, de empresas proponentes, que aí eu falo disso na sequência, a soma dos projetos em execução, além de ter um limite, dependendo do seu tipo de empresa, se você é MEI, se você é IRELI, se você é limitada, você tem uma quantidade máxima de projetos por proponente e um valor máximo, que pode variar entre 6 e 10 milhões, o valor da carteira de clientes. Da carteira de projetos. Depois a gente tem um segundo artigo que ele vai definir uns projetos mais especiais, que são os projetos até 6 milhões. Então, se a gente parar para pensar que tem determinados projetos na lei que são muito grandes, que demandam uma quantidade de recursos muito altas, esse limite de 1 milhão barraria esses projetos. Então, vamos pensar, a gente vai trazer uma exposição de arte, vai fazer uma exposição de artes visuais, que normalmente as liberações são caríssimas, a logística é caríssima, a estrutura para essa exposição é muito cara, a manutenção, que às vezes são meses de exposição, são muito caros, enfim. Esse é um exemplo, mas você tem vários outros segmentos que vão estar elencados nesse outro grupo de até 6 milhões. E aí, se o seu projeto, aí a gente passa a olhar não mais para o proponente, mas para o projeto. Se o seu projeto ele faz parte desse grupo, ele pode ter um valor de até 6 milhões de reais. Uhum. E aí a gente tem um outro grupo, tá? Tem ali um grupinho híbrido que é o teatro musical. O teatro musical, ele inicialmente, quando a lei foi alterada, ele ficava naquele grupinho de 1 milhão. E aí o Chiquito pode falar um pouquinho mais
em outro momento, talvez, sobre o mercado do teatro musical, mas são valores extremamente altos para você fazer uma montagem. Então, às vezes, a gente pode ter quantas pessoas no palco, Chiquito, entre A gente tem bailarinos, projetos com 200 orquestra. pessoas, né? Tem números variados. Tem projetos menores com 30, mas a gente chega com números a 200 pessoas, diretas e indiretas ali, facilmente, mensal, né? Pensando mensalmente como folha de pagamento. É bem É, complexo, bem complexo. e aí a gente não pode colocar na mesma caixinha um monólogo e um musical. Uhum. Então, pensando nisso, há cerca de 2 anos, a classe da classe do teatro musical, encabeçada pela SBTM e outros profissionais ou agentes da cultura, encabeçaram uma pesquisa que fundamentou uma mudança, que foi responsável até, né, por uma mudança para esse segmento junto ao governo federal. Isso aconteceu no final de 2019. Então, a partir desse momento, o proponente ele continua tendo limite de 10 milhões de reais, mas ele pode aplicar esse limite que ele tem em um único projeto. Então, se ele achar que ele precisa de 10 milhões para fazer o seu projeto de espetáculo musical, ele pode usar todo o seu limite para isso. Só que aí a gente ainda vai para um outro lugar, né? Então, a gente falou do monólogo, a gente falou do projeto de exposição de artes visuais, aquela exposição destacada, não estamos falando do museu como todo, falamos do teatro musical, e aí a gente tem ainda aqueles projetos que são muito grandes, que são manutenção de espaços. Então, imagina quanto custa para a gente manter o MAM, o MAC, o MASP, o Museu de Artes do Rio, o Museu do Amanhã, os centros culturais, que tem aquele espaço enorme, tem uma folha de pagamento enorme, que abre diariamente, que funciona o tempo inteiro. Então, esses são chamados planos anuais. Os planos anuais eles são destinados não só para espaços físicos, não. Eles são também para corpos estáveis. Por exemplo, você tem uma orquestra, você tem um corpo de balé, que vamos dar aqui como exemplo para trazer de vários segmentos. O grupo Corpo, que é um grupo de dança extremamente importante, que ele normalmente faz apresentações, faz turnês pelo Brasil inteiro, com 2 espetáculos, o do ano anterior e o daquele ano, e aí você tem aqueles artistas, aqueles bailarinos, todos naquela folha de pagamento, mas toda uma equipe de ensaio, montando uma equipe técnica, uma estrutura para ensaios, enfim. Então, você tem uma série de projetos que são muito grandes e que eles precisam de manutenção mensal, eles não são pontuais, e para esses projetos muito grandes, a lei traz a figura do plano anual. E aí, o plano anual, que são projetos que só podem ser apresentados por entidades sem fins lucrativos, institutos, fundações, aí não tem limite de valor. Tem uma análise. E aí também a gente tem que trazer obras, restauro, que são todos projetos muito caros, equipagem desses espaços, desses equipamentos culturais, que são projetos caríssimos. Então, eles entram nesse campo do sem limite. E mais um mito, então, já vamos responder mais uma pergunta. Quando você fala entra no campo do sem limite, significa então que um museu aprovou quanto ele está esperando, eu preciso de 45 milhões esse ano para trazer 2 exposições, fazer o cuidar do acervo permanente, pagar a equipe, aí eu vou, aprovo o projeto e o dinheiro cai na conta que horas? Já caiu, sim? Nem o de 45 milhões e nem o de 45 mil. Né? Nenhum desses projetos acontece assim. A gente falou lá atrás que a gente tem a figura do mecenas dentro do mecenato. Então, a partir do momento que o projeto é aprovado, a gente nem usa mais a palavra aprovado, tá? Hoje, quando você eu acho até que essa nomenclatura torna ainda mais claro
em que pé está o projeto depois que você apresenta. Você apresentou esse projeto, ele passou por toda essa fase, todas as questões foram respondidas no sistema. Então, o que o governo emite para você, publica no Diário Oficial, que eu sei que tem um monte de gente que fica lá olhando o Diário Oficial, que é muito legal, né? Você às vezes olha lá e vê qual projeto foi aprovado, você fica até feliz, que legal, o projeto tal. Não, mas não quer dizer que esse projeto vai acontecer, infelizmente. A partir do momento que o projeto passou por essa fase, que é chamada de admissibilidade, é publicada uma autorização para captação de recursos. Então, não existe um empenho do dinheiro, o dinheiro não fica retido no governo, nada disso. O governo lá atrás anunciou: olha, o percentual de renúncia estabelecido pela lei é esse, então os projetos aprovados poderão captar ao longo desse ano até o limite X, e aí é estabelecido um valor. E aí os projetos são apresentados e recebem essa autorização para captação de recursos. Aí o proponente, o produtor, vai pegar esse projeto e ele vai tentar encantar o patrocinador. Então, existe aí uma transferência, a gente passa a ter aí três pontas nessa relação. Você tem o governo abrindo mão de parte do imposto para transferir para o projeto, o produtor pensando um projeto, elaborando e tendo que ter toda a estrutura para executar esse projeto, mas a gente também tem a figura do patrocinador, porque de nada adianta a gente ter o Diário Oficial com a publicação e não ter um patrocinador interessado, né, em colocar esse recurso. Então, não importa se o meu projeto é um monólogo, uma apresentação que vai me custar R$ 45.000 ou 4.500, ou se vai ser um museu que vai custar 45 milhões. Aquela publicação no Diário Oficial de autorização para captação de recursos, ele só vai dizer para o patrocinador: olha, esse projeto está apto para receber valores. E aí, só depois que o recurso entra numa conta que é aberta, que é chamada conta de captação, ela é aberta e movimentada tão somente pelo governo federal, pela Secretaria Especial da Cultura. Enquanto os recursos estiverem dentro dessa conta, o proponente não tem nenhum acesso a esse valor, não pode fazer nenhuma movimentação. Então, nesse momento, a Secretaria Especial da Cultura vai revisitar o seu projeto, vai avaliar ponto a ponto, vai questionar cada linha de orçamento, vai perguntar como que você pensa em executar o projeto, se ela tiver alguma dúvida sobre as informações que você prestou lá atrás, ele vai te questionar, ele vai verificar a sua regularidade fiscal, ele vai verificar, fazer uma auditoria na regularidade da empresa produtora, e aí, após uma captação mínima estabelecida pela lei, que nesse momento deu uma diminuída por conta da pandemia, é que esses recursos são transferidos para a conta do proponente, e aí sim o governo autoriza que a execução seja iniciada. E uma outra coisa também que é muito bacana de se falar é que essa primeira conta captação, ela só pode ser movimentada pelo governo federal, pela Secretaria Especial da Cultura, e ela é aberta direto na agência do Banco do Brasil, que é a agência governo. A conta que vai ter a movimentação é movimentada pelo proponente, mas a qualquer momento que você for no Salic, você vai ter todos os lançamentos lá. Por quê? É quase como se fosse uma conta conjunta. Quem movimenta é o produtor, mais o Ministério, que tem a obrigação de fiscalizar a execução e a utilização desses recursos e a execução desse projeto. Ele pode o tempo inteiro olhar como é que está essa conta, perguntar o que está acontecendo, te diligenciar, pedir maiores informações sobre a execução, enfim. É de uma transparência que eu não sei se existe algum outro programa que tenha tanta transparência na execução de recursos como é a Lei Rouanet. Era isso que eu já ia emendar. Então, temos o projeto, fiz a análise, olhei meu cartão do CNPJ, vi que meu KNAI, minha atividade econômica, bate com o projeto que eu quero criar, fiz meu projeto, submeti no SALIC, passei pela admissibilidade, meu projeto tem a publicação de aprovação para captação, autorização para captação,
bati na porta do primeiro patrocinador, o Tópico, esse exemplo, e ele falou: vou te dar o dinheiro que você precisa Você ganhou na 100%. loteria, então. Exato. E aí, tô com esse dinheiro na conta. O que que eu faço? Como que eu faço essa execução desse dinheiro? Eu posso sair pagando todo mundo? Eu tive que passar por um... Como que eu faço? E aí, como que eu presto essa conta desse projeto? Lembrando que quando você escreveu lá atrás o que você ia fazer, como, quando, por quê, para quê, você estabeleceu várias metas do seu projeto, tá? Eu quero montar uma peça de teatro e eu quero rodar pelas cidades tais e tais do Brasil e eu vou fazer um total de tantas apresentações em teatros com capacidade para tantas pessoas, eu vou trazer a exposição do artista tal para ficar... para acontecer no Centro Cultural tal, de tal a tal data, enfim. Naquele formulário que você preencheu e que ele passou, que ele foi aprovado na admissibilidade e depois ele foi aprovado, detalhado na análise técnica, você já estabeleceu o que você é obrigado a cumprir. Então, você tem aí uma obrigação de executar o escopo do projeto e executar o orçamento de acordo com o que foi aprovado. Uhum. Tá? É claro que, nesse caso que o Chique deu, é um mundo muito ideal, que ele acabou de escrever o projeto, a vida dele foi toda linear, não teve altos e baixos, e ele já captou o projeto. Então, pode ser que esse projeto nem tenha tido muita mudança, né? Mas aí o que acontece? Lembrando, a gente está obrigado a realizar o projeto de acordo com o que a gente aprovou. Aí eu escrevi o meu projeto, que era para fazer um espetáculo de teatro, escrevi ele, aprovei lá no final de 2019. E aí bati na porta do patrocinador, ele gostou, colocou o recurso, vou começar a executar. Vou só esperar passar o carnaval em 2020 para eu poder estrear, porque é uma fase legal, mas aí vem a pandemia. Aí a gente tem os teatros fechados, a gente tem o isolamento social, a gente tem a circulação restrita de pessoas, a gente tem o medo tem todas as questões relacionadas à segurança da nossa equipe, da nossa equipe, daquele público. Ninguém vai querer que seu espetáculo fique conhecido por ter sido por depois várias pessoas terem sido contaminadas, e muitas vezes a própria cidade não está autorizando que os teatros reabram. E aí? Eu tenho uma obrigação com o Ministério, eu tenho uma obrigação com o patrocinador, porque dessa minha... Quando eu bati na porta dele, a gente assinou um contrato de patrocínio, ele dizendo: eu te dou os recursos e as contrapartidas que a lei me autoriza a receber, você vai estar se obrigando a cumprir. Só que aí eu não tenho um teatro aberto. Como que eu vou executar? Existem várias possibilidades. A dela, mais simples e pior para o nosso segmento, que foi tão afetado ao longo dessa pandemia, é simplesmente falar: Ministério, eu tinha falado que eu ia fazer esse ano e eu não vou fazer daqui a um ano. E aí você prorroga o prazo de execução para que você realize ele de acordo com o que foi aprovado. Mas eu quero realizar. Eu conversei com a minha equipe e a gente consegue fazer essas apresentações todas online. Uhum. Nunca se consumiu tanto cultura, nunca se precisou tanto de cultura como entretenimento, cultura como força, como fôlego. E aí eu acho que é muito legal. Foram criadas plataformas virtuais para exibição de espetáculos online. Os canais de streaming começaram a querer muito conteúdo, e aí eu resolvo o seguinte: olha, eu posso realizar o meu espetáculo, eu pego o teatro, não vai ter público, eu faço ele online, faço uma transmissão ao vivo, enfim, mas isso é diferente do que eu aprovei. Então, a lei estabelece que ao longo da execução do projeto, você pode solicitar adequações. Então, você vai dizer: olha, eu aprovei dessa forma, mas eu preciso fazer dessa forma por tais motivos. E você apresenta a justificativa. E, mais uma vez, todas essas alterações, por menor que seja, ela volta para o Ministério, porque vai dizer: sim,
eu aceito que você altere e realize o projeto dessa forma. Agora, você não pode realizar de forma diferente do que foi aprovado sem essa anuência prévia do Ministério, da Secretaria Especial da Cultura ou de alguma entidade vinculada, sem que eles autorizem que essa alteração seja feita, porque você se comprometeu a fazer de outra forma. Então, o recurso, eu posso sair pagando? Não, existem regras. O meu orçamento ele está relacionado com o meu escopo do projeto. Se eu digo que eu tenho uma fase de pré-produção de 2 meses, que eu preciso de um produtor executivo por 2 meses, o meu orçamento vai ter a linha de produtor executivo por 2 meses, não por 4, né? Então, orçamento e escopo são completamente amarrados e eles têm que ser executados de forma amarradas. Mari, E a aí a gente gente brinca volta... que quando a gente vai escrever um projeto, a gente já faz 2 vezes o trabalho, né? A gente produz o espetáculo antes, porque tem que pensar ele exatamente como ele vai ser, claro, tem a flexibilidade de pedir um ajuste ou outro, que com a experiência a gente já sabe o que passa, o que não passa, mas a gente tenta sempre deixar ele mais perto do que vai ser executado, né? Então, para evitar que a gente faça essas adequações e readequações, mas é super complexo, né? É super complexo porque tem que bater linha a linha, tem que bater exatamente, eu pensei em contratar 10 atores para esse espetáculo, e aí, de repente, no processo de criação, surgiram mais 5, porque não deu certo, o diretor gostaria que fosse de outra maneira, porque a gente começa a produzir muito antes, escrever o projeto Exatamente. muito antes da execução dele, de ele de fato ser concebido, né? E como que é esse processo? É fácil fazer essas adequações? É fácil fazer essas mudanças? Tem algum limite, assim, eu posso mudar o escopo do objeto? Eu vou fazer um espetáculo de dança e, de repente, eu resolvo fazer uma exposição? Quando você fala que o projeto na inscrição são duas etapas já, de você já começa a produzir antes para a inscrição, eu ainda acrescento que você já começa a prestar contas quando você está escrevendo o projeto. E aí eu vou contar uma historinha que é o seguinte: quando eu era pequena, a minha mãe me levou a gente foi num batizado, enfim, numa igreja em Saquarema, e aí a minha mãe, que é muito católica, virou para mim e falou assim: olha, faz uma promessa, sempre que você entra, primeira vez que você entra numa igreja, você faça uma promessa. Aí, quando eu saí, eu falei: mãe, fiz uma promessa de que eu vou casar nessa igreja. Aí minha mãe: mas você vai cumprir? Não, mas não era só para fazer uma promessa. E aí eu sempre lembro dessa história, porque às vezes, quando as ideias são tantas, que você, quando vai escrever um projeto, você se compromete a um monte de coisa que muitas vezes você não pode cumprir. Então, a prestação de contas e a produção do projeto, ele começa quando você está elaborando. Então, não adianta hoje você falar assim, e é muito bonitinho, às vezes, quando você vê um projeto inicial, que normalmente as pessoas querem incluir 1 milhão de atividades e segmentos no projeto. Olha, meu projeto vai ter o livro, vai ter exposição, vai ter uma apresentação musical, vai ter o teatro na rua, vai ter circo. E esquecem que são segmentos com linguagem própria, com técnicos próprios, com logística própria. E aí vira um projeto tão enorme que ele é inexequível. Execuível, exato. Né? Então, lembra sempre da igreja de Saquarema. Não promete casar em Saquarema se você não pode, se você não tem certeza que você vai casar. Eu nem casei, então eu acho que é bom, é uma imagem que dá para a gente trazer. Agora, sobre essas adequações, o que é fácil, o que não é. Quando o projeto é inscrito, ele passa a ter uma raiz ali, né? Um núcleo, que se você mexe naquele núcleo, naquela raiz, você altera o objeto do projeto. Isso não é permitido, tá? Então, se, por exemplo, o meu projeto prevê um espetáculo a partir de um roteiro original, e aí eu chego, tem a pandemia, eu não posso fazer, eu falo: então tá, eu não vou fazer o espetáculo, não. Eu vou transformar esse roteiro em um livro, uma publicação, porque aí a pandemia, não, eu não vou poder fazer isso.
Eu posso pegar esse espetáculo de artes cênicas e colocar ele em outro pacotinho, vou apresentar ele no formato online, vou passar ele talvez para Eu acho apresentar que pela internet, enfim. colocar o formato online e caso você queira incluir o livro, nesse caso você pode, né? Porque aí você... Então, aí é muito legal você fazer essa pergunta, porque eu descobri a resposta essa semana, que não pode, Depois de quantos tá? anos? Alguns poucos anos, alguns Muitos anos, 2 anos de muita trabalho. experiência na área. A gente tem um cliente que é um projeto desses de uma manutenção anual, então esse projeto prevê inúmeras atividades, e aí, em determinado momento a gente falou assim, vamos incluir um livro, porque faz parte, né, dessa manutenção, e aí a gente foi lá no Salic, que é o nosso oráculo, e foi entender em que momento a gente incluiria esse produto livro. E não existe a possibilidade pelo sistema de incluir o produto livro, né? Então, esses produtos, essas caixinhas que você estabelece lá no início, você pode até, se você justificar, excluir, diminuir, mas incluir um novo segmento não é possível. Então, eu tenho meu espetáculo de teatro e eu quero transformar que um dos produtos dele seja uma websérie, mas eu não tive essa previsão lá inicial. Não, provavelmente eu vou ter que fazer um outro projeto para esse novo produto, mas você não pode incluir. Agora, é fácil alterar? Desde que você justifique, desde que você demonstre que a raiz do projeto está mantida, desde que você demonstre que todos os beneficiários previstos na sua proposta lá continuam beneficiários com essas adequações, que todos aí a gente fala em beneficiários em 2 sentidos, tanto o beneficiário da contrapartida social, quanto o beneficiário de acessibilidade. Uhum. Então, hoje, todos os projetos aprovados na Lei Rouanet, eu juro que eu queria entender quais outros programas de qualquer outro segmento têm essa preocupação tão grande em atender, em ampliar o acesso da população, como são os projetos da Lei Rouanet. Então, todos os projetos ele tem que ter medida de acessibilidade. Então, vamos seguir no nosso modelinho. Eu quero fazer o meu projeto era um espetáculo no teatro. Então, meu teatro tinha rampas de acesso, ele era todo equipado para receber a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, eu tinha poltronas especiais, eu tinha as rampas, eu tinha iluminação, enfim. Eu tinha toda a acessibilidade física garantida naquele local de realização. Como acessibilidade de conteúdo, eu tinha um intérprete de Libras, então eu tinha algumas sessões, várias, todas, com o intérprete de Libras ao longo da sessão, e eu também teria, em todas, algumas, a audiodescrição, porque com isso toda e qualquer pessoa com algum tipo de deficiência conseguiria ter acesso ao meu projeto. Se eu pego e transformo ele de online, eu tenho que olhar cada caixinha, nesse caso, tá? Deixa de ser presencial, ele passa a ser um espetáculo online, que eu vou gravar ele todo no teatro, eu vou disponibilizar ele na internet, nas redes sociais, em alguma plataforma, enfim. Eu tenho que revisitar todos os campos e entender como que eu vou manter ou alterar sem prejuízo essas medidas. Então, como que eu vou continuar beneficiando toda a contrapartida social, todas aquelas pessoas que receberiam os ingressos, todas as pessoas que teriam acesso ao ingresso no valor popular, que hoje é de R$ 50 inteiro, e as acessibilidades. Então, eu vou seguir com uma janela de Libras, eu vou ter legendagem descritiva, então você vai ter que falar, você vai ter que manter tudo isso. Então, você mantendo essas informações em todos os campos, e mais uma vez, olhando o projeto e verificando essa unidade, você consegue a aprovação.
Maravilha. Nosso tempo, infelizmente, está acabando e a gente tem que chegar na prestação de contas. Vamos pensar, então, eu executei o projeto, eu sei que depois que eu subi todos os documentos, fiz o complemento do objeto, que você pode dar uma pincelada para como seriam esses relatórios finais, eu tenho 60 dias para entregar toda essa prestação, né? Eh, Como se dá isso? E depois que eu fiz a entrega, para arrematar a finalização de um último mito, ninguém sabe que eu paguei, ninguém sabe que o meu projeto pagou, ninguém tem acesso a transparência nenhuma desse projeto, ninguém consegue monitorar esse dinheiro, ninguém sabe o que aconteceu com ele. É... Mito. Mito, super mito. Eu só coloquei mitos. É, o projeto, como a gente falou, desde que a gente inscreveu, a gente já está pensando na prestação de contas. Não adianta a gente Uhum, prometer algo que a gente não possa cumprir. exato. Ao longo de toda a execução, a gente vai juntando todas as evidências. Aí a gente vai falar de prestação física e financeira, tá? Uhum, Físico é para demonstrar que todos aqueles textos que a gente inscreveu lá atrás, eles foram observados e foram cumpridos. Então, todas as evidências, e lembrando uma coisa, quando eu prometo, eu já tenho que pensar a minha forma de comprovar. O Ministério não vai te dar uma lista dizendo, olha, para projetos assim, você tem que comprovar assado. Então, tudo que você prometer, você já tem que ir pensando como você vai comprovar. Então, a prestação de física e financeira, tanto física quanto financeira, ela vai acontecendo ao longo de todo o projeto. Então, você vai cumprindo tudo que você prometeu e no orçamento tem que estar alinhado com todas essas metas que você está executando, uhum, né? Por exemplo, se o seu orçamento prevê determinada cidade, mas por algum motivo você não vai executar aquela cidade, não adianta você utilizar o recurso daquela cidade. Então, você tem um alinhamento de execução financeira e física. E aí, ao longo do projeto, o sistema, que isso é muito legal, o Salic ele está aberto para o proponente, né, o produtor, e subindo toda a documentação lá, tá? Quando ele sobe essa documentação, o próprio sistema tem trilhas de controle que ele vai puxar direto da Receita Federal aquele CNPJ para ver se aquela empresa que você contratou ela podia prestar aquele serviço, se tem o KNAI compatível com o serviço, já tem ali todas as informações de endereço daquela empresa, enfim. Então, puxa essas informações são puxadas mesmo dos sistemas integrados do governo federal, Receita Federal, enfim, Secretaria da Receita Federal, né? E aí você vai subindo essas informações lá. Como a gente falou, a Lei Rouanet, o proponente ele vai administrar recurso público, oriundo de renúncia fiscal. Então, primeiro ponto, a qualquer momento esse projeto pode ser fiscalizado, a qualquer momento o órgão pode pedir informações, formulários, documentos, questionamentos, a qualquer momento sobre esse projeto você é obrigado a prestar essas informações. Caso não faça, o projeto fica bloqueado, você não pode mais utilizar a conta. Lembra que a conta é conjunta, então em alguns momentos o Ministério pode inclusive bloquear essa conta, falar você não vai uhum. poder utilizar mais os recursos. E todos esses documentos, tanto da prestação de contas física quanto financeira, eles são anexados nesse sistema. E por conta da lei de transparência de recursos, né, quando a gente fala de gestão pública de recursos, toda e qualquer pessoa tem acesso a todas essas informações do projeto. Então, você tem um site especial que chama Versalic, e o SalicNet. Vou colocar tudo aqui embaixo, gente. E aí, é legal demais ficar olhando É, essas coisas. dá para ficar o E dia aí inteiro. você, e aí você tem essa transparência, lembrando que os projetos, os orçamentos são aprovados também a partir uma parametrização do sistema. Então, o sistema já estabelece quais são os valores máximos em cada cidade, de cada serviço, para cada linha de orçamento, Uhum. tá? A partir de vários estudos, de várias parametrizações de outros projetos já aprovados, enfim, essas informações, esse sistema é alimentado de informações e ele já cria esses parâmetros para dizer, não, o seu valor está acima,
justifique se a gente vai autorizar ou não. E aí, depois que você finaliza isso, você entrega a prestação de contas. Essa prestação de contas, o Ministério da Cultura ele tem acesso a todas as notas, todos os documentos que você subiu, toda a sua comunicação ao longo do projeto que é feito por esse sistema, e ele vai analisar cada ponto. Assim, se o recibo que você subiu não tem assinatura, provavelmente você vai ser diligenciado porque o documento está incompleto. Se o documento que você subiu, você digitalizou e ele está ilegível, provavelmente você vai ter que responder a essa diligência. E se você não responder, você vai me perguntar isso? Eu ia te perguntar isso. Então, eu vou voltar. Vai tudo subir no sistema. Mas, agora já perdeu a graça, pode seguir. Se você não responder a esses questionamentos, ou se por acaso o Ministério entender, a primeira análise da prestação de contas que o Ministério vai fazer, a Secretaria Especial da Cultura, é o cumprimento do objeto. Então, se você cumpriu todos aqueles textos que você escreveu lá atrás, se você demonstrou, se você apresentou relatórios, comprovações para aquele objeto. E aí você pode ter diligências, que são questionamentos dessa coordenação de avaliação de resultados ao longo da análise, e você vai respondendo. Passou dessa fase, entendeu que o projeto foi aprovado, aí vai para a análise financeira. E aí vai ser analisado tudo isso. Todas essas informações que a gente falou, qual era o orçamento aprovado, para quem você pagou, se essa pessoa poderia receber, se está dentro do valor que você aprovou. Enfim, se algumas rubricas que tinham limites, você observou esses limites, e aí ele vai analisar tudo. Aí a gente vai de trás para frente. Se nesse momento da análise financeira alguma nota for questionada, algum pagamento for questionado, existe a possibilidade de glosa do Ministério falar assim, olha, isso aqui não é aceito. Então, nesse caso, você não vai ter a prestação de contas reprovada. Você vai ter alguns valores glosados, e aí o Ministério já vai te avisar o seguinte, olha, você precisa proceder à devolução desse valor para o Fundo Nacional de Cultura, que volta para os cofres públicos. Só que esse valor ele tem que ser corrigido. Então, quando você devolve, esse valor tem que ser corrigido desde a data do pagamento até a data dessa diligência. Lembrando que as prestações de contas têm o prazo de 5 anos mais 5 para serem analisadas. E existe ainda uma corrente que fala que, por se tratar de recursos públicos, não podemos falar nem de prescrição desse prazo. Então, esse prazo pode passar até desses 10 anos. Tem que guardar, que antigamente a gente é da época, né, Mari, que a gente tinha que guardar as pastas, né, que todos os documentos eles não eram digitais, né, que a gente... Então, enquanto não passar, enquanto você não tiver aprovação, tanto física quanto financeira, guarda a pasta, guarda todas as comprovações. Guarda. E um bizu. Adoro os bizus. A gente tem nota fiscal de serviço, DANFIS, que são notas eletrônicas que chegam por e-mail e tal. Mas tem aquele cupomzinho fiscal que você compra, que às vezes é uma alimentação, às vezes é uma compra no mercado, numa papelaria, que é aquele papelzinho que ele vai perdendo a cor ao longo do tempo. Então, é essencial que você tire uma cópia desse documento, já digitalize, verifique se essa cópia está legível. Sempre que você for subir o documento, digitalizou, checa de novo se esse documento está legível, que senão você vai ser diligenciado. E guarda, porque a qualquer momento, se você não tiver esse documento bonitinho para responder, corre o risco de você ser glosado e ter que devolver esse valor corrigido pela calculadora do cidadão, que é uma calculadora que você tem acesso no site do Banco Central, pela página do Banco Central. Você tem que fazer esse cálculo desde o dia lá da despesa até hoje e fazer essa devolução, sob o risco de Tribunal de Contas, de início de processo, enfim. Eu vou fazer, na verdade, uma correção do que a Mari falou no começo. É fácil? Não é. Escrever o projeto é fácil, mas na hora que você for executar, o que a gente mais tem hoje são profissionais extremamente gabaritados para dar o suporte para o produtor.
Exatamente. Então, pensar a sua ideia é Ele tem... fácil, executar é importante que você tenha uma equipe. Exatamente. Não, ele tem muitas especificidades, né? Muitas questões técnicas do que você pode, o que você não pode. E por mais que, como a gente indicou o manual, por exemplo, da Vale, essas questões são questões que não estão tabeladas, né? A gente não tem uma tabela simplesmente isso pode, isso não pode. Claro, tem oráculo lá que você questiona, mas tem tantos profissionais que trabalham há tanto tempo, desde o surgimento da lei, e hoje o que a gente pode falar é, existe uma modernização, existe uma velocidade muito maior com relação à lei, com relação às respostas e tudo mais, mas pegar um projeto, aprová-lo e executar e prestar contas, ele é extremamente técnico, ele é extremamente difícil e cheio de detalhes. São muitos detalhes, são muitas variáveis, são muitos pode sim, pode não. É bem importante que o produtor, ele, porque todas essas despesas de todas essas consultorias técnicas e afins, elas podem e devem, inclusive a lei obriga que o projeto tem que ter a linha de contador, tem que ter a linha de advogado. Então, você pode e deve, você tem a obrigação de estar cercado de profissionais que vão te ajudar na execução do projeto. Do mesmo jeito que você não vai entregar o criativo do seu projeto para uma pessoa que não tenha o know-how que você espera, você também não pode entregar a execução do seu projeto para uma pessoa que não entenda do que está. Até mesmo se você não entender, apesar de você ser o responsável junto ao Ministério, enquanto proponente, você precisa ter o respaldo de uma equipe que te dê todas essas respostas, que te ajude a pensar as soluções, que te ajude a buscar os caminhos para que essa execução de recurso público seja feita de acordo com as regras, que todo mundo fique muito feliz com o seu projeto e que você também possa dormir tranquilo depois, sabendo que você entregou um projeto lindo e que você utilizou lindamente também esses recursos. E é isso. E aí, só para fechar isso, se lá no início do projeto, do cumprimento do objeto, for definido que o seu projeto, o seu escopo não foi executado, ou depois da análise financeira, a quantidade de erros for tão grande que não seja possível acertar, corrigir, devolver, você corre o risco de ter a sua prestação de contas reprovada, e aí a devolução é do valor integral corrigido a partir da data da entrada do valor lá na conta de captação lá atrás. Então, se um projeto dura 3 anos, recebeu o valor, durou 2 anos, 3 anos, e depois mais 5, não vamos colocar nem 5, vamos colocar mais 3 anos para analisar a Uhum. prestação de contas, essa correção desse valor vai ter que ser de 6 anos. Então, assim, temos que fazer bem feito, e está certo. Claro. É importante ter essa fiscalização e esse cuidado. Não, é exatamente isso. A gente tem que ter muito cuidado mesmo. Não é brincadeira. Trabalhar com a lei de incentivo à cultura, a lei Rouanet, não é brincadeira. Gente, a gente vai encerrar. Esse vídeo vai ficar no canal. Eu nem me apresentei no começo, sou também gestor, eu estou aqui batendo essa bola, fazendo como ator, de como seria essa inscrição, pensando muito na Dona Maria, mas espero que a gente tenha conseguido fazer essa passada geral na lei, e seria muito legal ter o feedback de vocês escreverem aqui embaixo no vídeo quais pontos que ficaram faltando explicação. Mari e eu somos super parceiros, trabalhamos com vários projetos, na verdade a gente trabalha mais juntos do que separados. Temos cada um sua empresa, mas a gente, além de ter essa dupla, de ter essa química muito boa com todos os nossos clientes, a gente também faz parte de um hub cultural e gostaria muito, chama Trigo no Hub Cultural, eu gostaria muito, então, que vocês dessem um feedback do que vocês acharam, se gostaram, do que a gente pode falar, quais outros pontos que a gente pode falar num próximo vídeo, que a ideia é essa, ficar mais próximo, poder democratizar essa Desmistificar. informação. Oi? E desmistificar. Desmistificar e poder
colocar esses pontos mesmo, porque a gente quer cada vez mais pessoas inscrevendo projetos e buscando recursos e mobilizando cada vez mais a cultura do Brasil, porque é isso que a gente acredita na cultura como arte de transformação, e é esse o nosso acordar do dia a dia, assim, né? Poder trabalhar com os nossos clientes e ver que a gente, de alguma maneira, afeta, no bom sentido, outra vida. Isso é muito gratificante para a gente. E, Mari, considerações finais, o que você quer deixar de recado? Um beijo para minha mãe, para o meu pai. Eu adoro falar sobre a Lei Rouanet, é um tema que me encanta muito. Eu vou adorar olhar os comentários e entender se ainda ficou alguma dúvida, se alguém quer, se tem outros temas que a gente possa abordar em novos encontros desses. E acho que o grande que eu tenho, a minha consideração final é o quanto o segmento foi atingido pela pandemia, como a gente tem uma quantidade enorme hoje de técnicos, de profissionais da cultura que não estão trabalhando. Então, sempre que nós pudermos trazer esses parceiros para os nossos projetos, que façamos isso, pensando projetos inovadores para a gente não deixar que a cultura pare, que as artes, que os projetos sejam estagnados, e acho que é isso. É isso aí. É muito bom, né? A gente fala o dia inteiro, a gente está em contato o dia inteiro e é sempre muito gostoso. Vou pôr até uma musiquinha para terminar aqui. Obrigado, Mari. Obrigada, Obrigado, viu? Chique. Até a próxima, Obrigada. gente. Beijo. Beijo.